Bom dia, a paz do Senhor. Eu sentei ali agora, ali fora no sol um pouquinho, e em questão de, no máximo, uns 2 minutos me veio uma instrução do Espírito Santo. Que assim, toda vez que a gente tem conhecimento sobre algo que a gente não deveria fazer, sobre nós e sobre o outro que a gente faz, a gente está sendo suicida e homicida. Por que você está falando isso, Jucimara? Porque assim, ó, se você sabe que algo está fazendo mal para o outro, ou está fazendo mal para você, por que você está se permitindo? Seja viver isso ou aceitar essa situação. E eu tô falando em termos gerais, em tudo na vida, sabe? Vamos falar simplesmente de coisas de comer. E vamos falar do nosso eu. Por exemplo, e esse tapa aqui já tá servindo é pra mim, tá? Mas, por exemplo, você sabe que algo de doce faz. Comer doce em excesso faz mal para a saúde. Então, por que você está se permitindo comer tanto doce, entendeu? Ai, mas eu não consigo comer doce. E a gente sabe que a luta contra. Eu tô falando, dando um exemplo de doce, mas eu tô falando de tudo, gente, no termo geral, tá? Em tudo, em todas as situações na nossa vida, seja práticas e seja teóricas, sabe? Tô falando de tudo. De qualquer situação, seja com nós mesmos e com o próximo. A pessoa que tem ansiedade, por exemplo, sabe, a gente sabe que é bem difícil de controlar às vezes as emoções, as crises, né? Principalmente mulher, porque por causa das questões hormonais, etc, etc. Só que assim, você pode escolher e decidir, você pode decidir e escolher lutar contra. Por exemplo, Deus tem tratado comigo muito, eu tenho sentido Deus tratar muito comigo a questão do doce nos últimos tempos. Então, assim, ó, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita tendência a comer doce, ou você gosta muito de doce por causa de ansiedade, ou por causa de qualquer outro motivo que seja, você pode escolher, por exemplo, se você come doce 7 vezes por semana, você pode escolher comer, você pode dar o passo inicial e escolher comer menos. Tipo assim, ó, por exemplo, igual eu antes, vou dar um exemplo de mim. Eu antes, tipo, se eu ia no mercado 5 vezes por semana, as 5 vezes eu comprava doce. Então eu senti, eu nas minhas orações eu pedi a Deus para me ajudar e tal, né? Então, assim, eu senti o mover do Espírito Santo em mim também, né? Porque Deus, ele sabe quando a gente por si só não dá conta. Na verdade, a gente por si só a gente não consegue nada, né? Mas tem todo um trabalhar do Espírito Santo e Deus nos ajuda, mas Ele quer que a gente se movimente em todos os termos da nossa vida. Não é só esperar de braço cruzado. Por exemplo, eu decidi não aceitar, me submeter a todas as minhas vontades. Por exemplo, não é toda vez que eu vou no mercado que eu tô querendo comer doce que eu compro. Então, assim, tem vezes que eu tô querendo muito e eu simplesmente escolho não comprar. Porque se eu comprar, eu sei que eu vou comer. Entendeu? Então, assim, a gente pode escolher na vida se a gente vai fazer algo, se a gente vai ficar escravo, sendo vítima de algo, ou se a gente vai lutar contra. E não tô falando de você usar técnicas, de você gastar o que você não tem, de você se esforçar de forma que você não pode. Eu tô falando de você usar aquilo que você tem. Se você pode fazer hoje uma coisinha, faça essa coisinha, não negligencie. Porque antes eu pensava assim, nossa, mas se Deus pode fazer, por que Deus não faz tipo papo? Não, gente, Deus ama o processo. E Deus, ele nos leva o processo para nos ensinar as coisas, sabe? E no decorrer da caminhada, a gente vai entendendo a essência do processo. Porque, tipo, não é só chegar lá, não é só, tipo, fazer, entendeu? Tem todo um propósito, tem todo trabalhar, entendeu? E a gente tem que escolher, e a gente tem que viver isso. Até pra quando a gente chegar lá, a gente simplesmente não ter aquela tendência a voltar, porque a gente já percorreu um caminho. E o caminho foi longo, então é isso que é o processo. E essa é a verdadeira essência do processo, entendeu? É extrair os pequenos, o valor dos pequenos sacrifícios que a gente faz. Por exemplo, se você tem um vício do cigarro, se você fuma um maço de cigarro por dia, quanto cigarro vem no maço? Não faço nem ideia na minha vida. Então, tipo assim, por exemplo, que você fuma 10 cigarros por dia. Você pode escolher todo dia a fumar 8, por exemplo. Entendeu? É, Aí, tipo, daqui umas 2 semanas, você pode escolher fumar 5. Daqui mais 3 semanas, você pode escolher fumar 3. Daqui a pouco, você simplesmente parou de fumar, entendeu? Se você quer, por exemplo, se libertar do vício da pornografia,
Se toda vez que vir o desejo em você e você simplesmente ir lá e acessar o site, você não vai se libertar. Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é caída. Então, se você tem um vício, não espere que a sua carne vai querer deixar aquilo, porque a sua carne não vai querer. Você tem que lutar contra os seus próprios instintos, entendeu? Então, se você, por exemplo, quer lutar contra qualquer vício que você tem, ou qualquer coisa que você sabe que está te fazendo mal, ou até fazendo mal para o próximo, comece a usar as pequenas oportunidades que você tem para parar com essas coisas, entendeu? Comece pequeno, comece com os passos que você pode dar, não espere as grandes coisas, usa o que você tem. Se você pode hoje falar não para si mesmo, comece falando não para si mesmo, entendeu? Por mais que você queira muito, porque se você esperar da sua carne, com a nossa natureza humana caída, fazer alguma coisa, entendeu? A gente só falha, gente, porque a gente tem que decidir e a partir das nossas decisões, arcar com as nossas consequências. É fácil, não é? Mas o progresso está na decisão. Tipo, você decide e você começa a dar os passos. O começo é sempre mais difícil. Eu nunca vivi tanta renúncia na minha vida comigo mesmo quanto em 2025. Eu digo assim, que eu estou no processo de conversão. E é um processo muito árduo, porque, tipo assim, ó, imagina que você passou a sua vida inteira aprendendo certos hábitos, aprendendo, se apegando a certos princípios, a certos valores, para chegar num determinado momento da sua vida, você tem que desconstruir, desfazer de tudo isso. Imagina o sacrifício que é. Mas, gente, tudo é uma decisão. A partir do momento que eu me propus a aceitar e a decidir viver isso, entendeu? O Espírito Santo tem trabalhado comigo, tem me ajudado, entendeu? E nos momentos que eu encontro com mais força, eu clamo, eu tô ali pedindo, Deus, não me deixa voltar para determinada situação, não me deixa ser dependente de certo tipo de coisas, entendeu? Porque se pararmos para pensarmos, todos nós estamos escravos ou vítimas de algo do mundo, entendeu? Mas para a gente ser, Deus quer nos libertar. Em nome de Jesus, Deus vai libertar todos. Muitos já estão libertos de muitas coisas. Deus quer nos libertar por completo. Em nome de Jesus, todos nós seremos libertos. Porém, a gente tem que tomar o pontapé inicial, entendeu? A gente tem que querer. Porque se a gente não querer, nem Deus não vai fazer. Porque pensa, a gente fica lá, ó céus, ó azar, e a gente não se move. A gente precisa se mover, entendeu? Deus quer que a gente se mova. Nós seres humanos, fomos feitos para se mover, entendeu? Não só de vícios, se libertar de vícios, é em tudo na vida. Pra gente ter progresso, a gente precisa caminhar. E a caminhada, às vezes, gente, uma longa caminhada é simplesmente a decisão de dar pequenos passos, entendeu? Então não espere que simplesmente Deus vai fazer um papum na sua vida e você vai ser liberto. Não, existe um processo, existe um trabalhar. Você dá os seus pequenos passos, faz aquilo que está dentro da sua limitação e Deus, Ele vai vendo ali o seu trabalhar, entendeu? E Ele próprio vai intervindo e Ele vai fazendo, entendeu? As coisas acontecer, tudo aquilo que está fora da sua limitação, tudo aquilo que não cabe você fazer, acredita, o Espírito Santo Ele vai fazer por ti. Só que para você ser liberto, seja de vícios, de bebidas, de droga, do que seja lá do que for, das suas emoções, da gula, de bebidas, seja do que for, você precisa tomar o pontapé inicial, e não precisa fazer muita coisa, faz um pouquinho, com um pouquinho que você pode, com um pouquinho que você tem, entendeu? Porque às vezes você fica nessa de esperar, a gente, né, o ser humano em si, fica nessa de esperar, né, o momento perfeito, a gente está pronto, a gente nunca vai estar pronto, entendeu? Porque a nossa natureza ela é caída, a nossa natureza ela é pecaminosa, entendeu? Então, assim, a nossa carne, a nossa tendência sempre vai pedir, a nossa natureza humana, sempre vai pedir para aquilo que é mal, entendeu? Então, não fique esperando você estar pronto, porque nós não vamos estar prontos, entendeu? Mas só que a gente pode decidir e a partir da decisão, a gente vai viver consequências. Vai ser fácil? Não vai. Mas nada que é bom é fácil, entendeu? E só com o tempo que a gente vai poder colher os frutos dessas nossas decisões, entendeu? Da semente que a gente está lançando hoje. Espero que de alguma forma essa palavra possa entrar no teu coração e fazer sentido. Um beijo.